तो आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। सुनो ठीक से। Português? वेद रहित शब्द की अर्थ समझो। Entendo o significado de Vedrohi. जिसमें कोई है तो माया Em português. और Português. Maya e Bhagavan. Maya e Bhagavan. अलग वस्तु है। Os dois são diferentes. जैसे Exemplo. अंधकार और रात्रि Escuridão, नहीं बोले रात्रि और दिन a noite e o dia são diferentes ou não? है? दिन और रात भेद है। Dia e noite são diferentes. Um dia é muito brilhante, claro, अंधकार e a noite é escura. ये दोनों वस्तु भेद है। Então os dois são diferentes, não são iguais. तो उसी प्रकार कृष्ण के Então dessa साथ forma, तुलना दे रहे हैं मानो Krishna é comparado com o dia, प्रकाश के साथ com a luz. और माया के साथ E Maya é comparada com अंधकार a escuridão. अंधकार कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार कृष्ण की यदि कृष्ण के सूर्य के साथ तुलना दे रहे Krishna é comparado com o sol. प्रकाश में O sol está sempre brilhante. अंधकार नहीं हो सकता O sol nunca fica escuro, है तेजमान प्रकाशमान muito brilhante. है और माया अंधकार माया संपूर्ण Maya अंधकार है अंधकार किसको कहा जाता है एक्चुअल तो अंधकार इस- नाम से कोई वस्तु नहीं है Então não existe, na verdade, escuridão. जब प्रकाश नहीं है नेगेटिव का बनता है Então quando não há luz, então isso é escuridão. से नेगेटिव बनता है हम अंधकार करें अंधकार क्या है Então o que é escuridão? जहाँ पर प्रकाश नहीं है उसके हम अंधकार Então escuridão significa a ausência de luz. जब प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार नेगेटिव से बनता है Então porque não tem luz, então isso é escuridão. Então da mesma forma, जो है Maya, संपूर्ण रूप से कृष्ण से भिन्न वस्तु है então Maya é completamente diferente de Krishna. दूसरी चिंता करो Então tente entender isso. हमारी कथा चिंता करो Então pense no meu kata, não pense em outra coisa não. कृष्ण से संपूर्ण रूप से विपरीत वस्तु हो Então Maya é completamente o oposto de Krishna. माने उसमें नॉन डिफरेंस कैसे Então como ela pode ser não diferente? ये विचार कीजिए Então है? reflita sobre isso. क्योंकि अगर स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहे विजातीय के अनेक अर्थ होते हैं जैसे स्त्री पुरुष विजातीय का Então Vidyata significa o oposto, por exemplo, homem e mulher. तो कैसे हो रहा है मनुष्य होने के नाते स्त्री भी मनुष्य है और Mas como que você pode fazer uma não diferença entre homem e mulher se मानवता você होने के नाते उसके considerando ambos किंतु शरीरगत मनोगत humanos? Então ambos são não diferentes. चलो ये तो हमारे मानवता होने के किंतु माया और कृष्ण Mas Maya e Krishna, eles são completamente opostos, assim como o dia e a noite. इसे कहते हैं माया एक कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर माया नहीं कर सकती Então, onde Krishna está, então Maya não está. किंतु यहाँ पर विजातीय भेद रहित कैसे हो जाएगा Então, como eles podem ser não diferentes? तो माया और कृष्ण तो भेद है किंतु इसमें करें नॉन डिफरेंस होनी चाहिए Então, Maya e Krishna são diferentes, mas aqui está dizendo que eles são não diferentes. ये लॉजिकल है इसके लिए ब्रेन Então, isso é um pensamento lógico, por isso você precisa usar seu cérebro. माया भगवान की शक्ति है माया शक्ति कहा जाता है Agora, outra इस शक्ति visão é Maya é a Shakti de Bhagavan. शास्त्र में कहा है क्या बोले शक्ति शक्ति मतलब द्वैत अभेद शक्ति शक्ति मानो कोई भेद नहीं Então, não há diferença entre o possuidor das potências e a sua própria potência. और चित शक्ति तो मान लिया भगवान Então, Bhagavan ele tem अभिन्न कैसे होगा Chit Shakti, Maya Shakti e Jiva Shakti. तो भगवान के Mas como estabelecer esse ponto aqui? Maya é não diferente de Krishna. भगवान कृष्ण शक्तिमान Então Krishna ele é Shaktiman, ele é o possuidor de todas as potências. जिसमें समस्त प्रकार की शक्ति निहित है निहित Significa que ele possui todas as potências dentro dele.
जैसे आपके शक्ति देखने की शक्ति आप में है, जो आप दिख Por exemplo, você tem a potência de ver. चलन शक्ति का, लेकिन शक्ति कभी मैनिफेस्ट कभी Mas às vezes a potência ela é manifesta, às vezes ela é imanifesta. Então quando você começa a andar, então a potência de andar ela funciona. Então agora você está sentado, então você tem a potência de andar, mas ela está inativa. Então você tem a potência de andar, você tem a potência de ver, você tem todas essas potências. माया ये भगवान में अंदर होनी चाहिए। तो माया यदि भगवान में अंदर हो तो अपेक्षा करे माया भगवान से दूर है। Então às vezes Maya está dentro de Bhagavan e às vezes ela está distante de Bhagavan. Então onde Krishna está, Maya não está. ये सब जो है ब्रह्म क्या बताया मैंने पहले, मूल हमारी विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म स्वगात सर्वतो स्वजाति विजातीय भेद है। विजातीय वस्तु माया हो गई। Então Vidyatya significa Maya e Krishna Swadhyatya. कोई एक किसी अलग वस्तु है। Então são duas coisas distintas. कृष्ण में कैसे रहता है? Então como que Maya Shakti pode existir dentro de Krishna? उसके उदाहरण दे रहे हैं। Então o exemplo é, então dois exemplos são dados. शरीर में Então assim como o nosso corpo, नाखून है, nós temos unhas e cabelo. इस शरीर के अंग होते हुए पर भी वो अंग नहीं मान रहे। Então elas estão no corpo, mas elas não... Como é que é? Não entendi não. The nails and the hair são limbs of body, but at the same time not limbs. Can cut Tá. them. Então a unha e o cabelo são como ao mesmo tempo elas são membros do nosso corpo, mas não são, porque você pode cortar. नाखून शरीर में किंतु अंग होते हुए पर भी उसको अंग नहीं मान। Então ao mesmo tempo é करके हम काट करके अलग कर देते हैं, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। um membro do nosso corpo e não é. Então se você cortar a sua unha, você não vai sentir nada, né? Mas se você cortar seu dedo, então você sente. नाखून शरीर के अंग शरीर के द्वारा पुष्ट होते हैं। Nourished by the body. I mean. जब शरीर से इतना जोर बढ़ जाता है Então a unha é nutrida pelo corpo. Mas quando ela cresce, né, até um determinado ponto, então a gente pode cortar. अंग होते हुए भी शरीर से हम अलग रखते हैं। ठीक उसी प्रकार माया भगवान के शक्ति होती है, Então da mesma forma, भगवान से उसी प्रकार अलग रखते हैं। दूसरी उदाहरण देते हैं, भगवान ela é nutrida por Bhagavan, mas ela é distinta de Bhagavan. के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं, यथा उन्नाभो। Outro exemplo उन्नाभो माने ये मकड़ा जो कहा जाता है। é como a aranha. उन्नाभो, उन्नाभो, उन्नाभो। वो इनमें क्या होता है? ये अपने लार को जो अपने मुंह में रखते हैं। Então a aranha ela come a sua própria teia. किंतु देखो अपने वजन को अपने रखता है, किंतु सिर्फ कोई इफेक्ट नहीं होता। Então ela come, ela pode, né, और देखो ela possui seu próprio veneno, mas o veneno não tem efeito nela. बना रहे और लाभ को अंदर में ले ले। Então ela faz a teia e ela, ao mesmo tempo ela pode ir fazendo a teia, né, descendo, e depois ela pode comer essa teia voltando. Então ela tem 8 patas. वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके E ela vai subindo, subindo. Então ela mesma ela faz a teia, né, com a sua boca, e depois ela volta comendo a própria teia. Então isso é impressionante, né, essa criação de Bhagavan. और अपने लार के द्वारा जाल बना लेते हैं। Então ela tece a sua teia. वो उसमें दौड़ता था। और कोई कीड़े अथवा मच्छर आदि में पड़ जाए, वो जाकर उधर दौड़ करके उसको मार देते हैं। Então quando algum inseto cai na sua teia, então ela vai lá e come. माया भगवान की शक्ति, माया भगवान
और माया तो उसके पसंद नहीं है। Como é que é? Não entendi. Não. Maya is inside Bhagavan but doesn't touch Bhagavan. Então Maia está dentro de Bhagavan, mas ela não toca Bhagavan. माया भगवान की शक्ति होते हुए परे Então Maia ela é a potência de Bhagavan. जैसे तेल अथवा पेट्रोल या पानी में रहते हुए पानी के पसंद नहीं है। Então assim como o óleo na água. Ele está na água, mas ele não toca a água. कमल के पत्ता जो है पानी में रहता है लेकिन वो पानी के पसंद नहीं है। Por exemplo, o lótus ele está na água, mas a água não toca o lótus. तो उसी प्रकार भगवान Então, अपने जो माया शक्ति के द्वारा सृष्टि आदि assim, o Bhagavan ele faz a criação por meio de Maya, ब्रह्मा जी माया शक्ति के mas ele não está tocado por Maya. होकर के सृष्टि कार्य शिव जी हंस आदि कर रहे हैं। Então, Bhagavan por meio de Maya, Maya Shakti e por Brahma, ele faz a criação. Shivaji ele faz a destruição e por meio किंतु माया के द्वारा de Vishnu ele nutre. पसंद नहीं। Mas एक अगर माया पर्सन Maya não pode tocá-lo. माया के पसंद नहीं है। ब्रह्मा और शिव Brahma e Shiva करते वो सृष्टि कार्य व ध्वंस आदि eles são tocados por Maya, então eles criam e destroem por meio de Tamaguna e Radyaguna. Então eles fazem a criação e a destruição. पालन पोषण करते हैं। Mas Vishnu ele nutre, ele está nutrindo essa criação, mas ele não é tocado por Maya. Então no Brahma Samhita tudo isso está descrito. Srishti. Essa é a concepção de Atinta Beda Beda. Então, ele estava perguntando se, da mesma forma que a diva ela vem de Bhagavan, então ela é uma parte. साठ गुण जो है नारायण में, वो 60 गुण 50 गुण। Então, os seres humanos eles têm 50 qualidades. माया अलग है। Mas Maya é diferente. सेपरेट किंतु माया के अनु होने के नाते माया उसको कंट्रोल कर देती है। Então, porque as divas elas são diminutas, então Maya consegue controlá-las. वो दूसरे विचार जीव और से चित्त As divas elas também elas são Chit. ये तो यह माया ऊपर से कवर लगा देती है। Então Maya ela encobre. वहीं पे पड़े हैं। अभी जो आपके हृदय में जो केवल शरीर में जो आत्मा जो है, Então dentro do seu corpo tem a sua alma. Então a Maya não pode cobrir a alma. Mas esse corpo ele não pode o nosso corpo ele não toca a nossa alma, porque o nosso corpo ele é material, mas a Maya दिल्ली और बास्केट अलग है। बास्केट क्या है? जड़ है। और दिल्ली então, por exemplo, você pode cobrir colocar uma cesta, né, em cima de um gato. O gato ele é diferente da cesta. ठीक उसी वजह आत्मा जो है Então, da mesma forma, a alma ela não é tocada por esse corpo. किंतु अभी जीवात्मा बद्ध जी वो माया की तरह वहीं तो Mas a alma ela está sendo मेडिटेट अवस्था में पड़ेगा। iludida por Maya. जैसे कोई एक व्यक्ति के जैसे कोमा में रखा है, Então, assim como se uma pessoa ela está em coma, वो जीवित है, então ele tem vida, ज्ञान चाहिए दिखाने के लिए। mas ele
não tem nenhuma consciência, assim, ele tá, o coração dele tá funcionando. Então a alma está presente nesse corpo, então por isso ele funciona. A alma ela não faz nada. Então a alma ela está apenas desmaiada aqui dentro. Não, a alma ela está desmaiada. Então a alma ela não está fazendo nada, ela está num estado dormente, né, adormecido. Então por meio da reação do seu karma que tudo está acontecendo. Você pensa que você está fazendo, mas na verdade não é. Então, nesse corpo a alma está presente. Então você não é a casa, você é o dono da casa. Então esse corpo é assim como uma casa. Então quem vive nesse corpo? A alma. Porque a alma está nesse corpo, então esse corpo ele funciona. Então mente, inteligência, falso ego, todos estão presentes. Então a alma ela não faz nada, ela está aqui completamente desmaiada. Entenda, o que a alma está fazendo no corpo? Ela está desmaiada, inconsciente. Então, por meio das 3 modos da natureza de Maya, então, nós estamos agindo. Mas quem é que está sofrendo? A alma não está sofrendo. Então, essa alma pura dentro desse corpo, ela está inconsciente. Não, é a mente que está sentindo. Então, a mente, inteligência e falso ego que estão agindo. Então esse é o corpo sutil. Que a alma ela está completamente inconsciente. Então essa mente ela é material. Entendi não. Então, quando a mente do seu corpo se conecta com a mente da sua alma, então ela funciona. Então a alma ela tá dormindo igual com uma cara, né? Então você precisa acordar a sua alma. Então você precisa acordar a sua alma. E como que nós vamos acordar nossa alma? Por meio de Harinam. Por meio do Harikatha. Então por isso que é difícil entender sobre a alma. Nachiqueta foi até Yamaharaj. Eles... Tem essa história no Purana. Nachiqueta... Então qual é o nome do Nachiqueta, do pai de Nachiqueta?
Então deu uma vaca velha. Então o pai falou, não, mas você é muito jovem, você não vai precisar. Então ele ficou perguntando, mas o pai não deu resposta. Então na etiqueta ele falou, perguntou, o que você vai me dar então, pai? Então o pai falou assim, vou te dar então a doação da morte. Então ele foi até Jamaloka. Então a porta de Jamaloka estava fechada. E por 3 vezes ele tentou abrir. Então meu pai ele me deu. Então da mesma forma, né, que alguém dá a doação de uma vaca não é pro filho, por exemplo, mas o pai na etiqueta deu a doação de Jam, da morte para ele. Então um dos servos de Maharaj estava lá e ouviu aquela pessoa viva lá e falou assim, como que tem alguém vivo aqui? Eu falei, mas com esse corpo? Aí ele falou, eu vim aqui para me encontrar com o Maharaj. Falei, com esse corpo não é possível ir para Jamaloka. Quem vai para Jamaloka? O corpo sutil. Mas na etiqueta falou, não, eu quero encontrar com ele diretamente. Então todos os servos de Maharaj estavam perplexos, então eles foram e falaram com o Maharaj. Então por 3 dias na etiqueta ele ficou esperando nas portas de Jamaloka para falar com o Maharaj. E aí ele falou, enquanto eu não tiver o Darshana de Maharaj, então eu não vou embora. Então o Maharaj foi até lá. Então ele contou toda a história e falou assim, você... Como é que eu não entendi isso? Tipo, só não entendi se ele doou... o que ele doou? Não dá pra entender o que tá falando, né? Então, na etiqueta... Então o Maharaj ficou perplexo, seu te deu essa doação? Então eu quero ficar com você. Então o Maharaj falou, não, mas nesse corpo você não pode ficar aqui, depois que você morrer você pode vir. Então você não pode ficar aqui. Aqueles que ficam comigo são aqueles que você precisa deixar o corpo grosseiro. Mas ele falou, não, meu pai falou, me deu, né? Falou que eu poderia vir até aqui. Então, Maharaj ficou pensando, falou, nossa, esse menino não é qualquer pessoa e ele não quer ir embora. Então Maharaj falou assim, tá bom, vou te falar sobre a morte. Então o que é a morte? O corpo morre, a mente morre, o que morre? Então
शरीर तो मरा हुआ है। Então esse corpo é que morre. इस शरीर में दो वस्तु है, Então nesse corpo existem duas coisas. सूक्ष्म शरीर Então o corpo sutil e o corpo grosseiro. स्थूल शरीर है। Então o corpo grosseiro. आत्म शरीर है। Então dentro desse corpo grosseiro tem o corpo sutil e a alma. स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर के जो क्रिया आदि दिखाई पड़ते हैं, इसमें उधर आत्म शरीर होने के नाते काम करे। जैसे उदाहरण Então esse corpo grosseiro ele só funciona porque a alma está aqui dentro. पात्र में पानी रख दिया, पानी को गर्म कर ले। आपके जो पात्र जो है, जो घड़ा जो है, Então, por exemplo, você foi esquentar a água. उसके ताप कहाँ पर लगते हैं? Então, de onde vem o calor? बाहर जो पात्र में लगता है और उसके Vem. गर्म हो जाता है, फिर जल को गर्म करता है। Então, quando você esquenta के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। a parte de baixo do pote, então aí a água vai esquentar. Então, quando a parte de baixo estiver quente, então a água vai ficar quente. उसमें मानो चावल डाल दिया। Então, você coloca o arroz. देखो चावल क्या हो रहा है? O que acontece com o arroz? चावल बेकार हो गया ना, चावल सख्त था, अभी वो बेकार हो गया, इसका हम कहते हैं राइस, क्या बोले हैं? भात बोलते हैं। हैं? वो जो चावल के साथ डायरेक्ट कोई आपके साथ संबंध नहीं है, किंतु आपके साथ डायरेक्ट संबंध किसके हो रहे हैं? क्या सुना? पट के साथ, पट के पीछे वाला, ये इसको गर्म कर दो, Então, a parte de baixo do pote que está em contato com o fogo. गर्म होकर के फिर वो जल की जो गर्म जो है वो क्या चावल में राइस में लग रहा है। Então, o que acontece? Depois de se conectar, कितने दूर संपर्क है। então, और देखो então né, a parte de baixo do pote vai se conectar com o calor, com o fogo, que vai, aí essa parte se conecta com a água e é essa água que vai cozinhar o arroz. ठीक उसी प्रकार ये माया हमें क्या करती है? Então o que Maia faz conosco? आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रखती है। Então Maia não tem nenhuma relação com a nossa alma. ये स्थूल शरीर है। Então esse é o corpo स्थूल शरीर के अंदर grosseiro. E dentro do corpo grosseiro tem o corpo sutil. अंदर में E dentro do corpo sutil tem a alma. सूक्ष्म शरीर जो मन के उसमें भी प्रश्न नहीं कर रहे। Então o corpo sutil não toca a alma. किंतु आत्मा उसमें अभी क्या करे? Mas a alma, कृत होकर है वो मूर्छित होकर पड़े। ela está inconsciente. मैंने उनकी क्रिया आदि लिखी हुई है। भगवान को बोलते हैं दुख देखो पड़े। आपको शुद्ध आत्मा की किसी प्रकार ये नहीं होता है, माया उसके किसी प्रकार टच नहीं कर सकती। क्यों? ना जीवात्मा चिद वस्तु है। Então a alma ela é जीवात्मा क्या वस्तु है? चिद वस्तु। Chitvastu. और माया क्या वस्तु है? जड़ वस्तु है। जड़ जड़ माया है। तो जड़ माया माया अलग वस्तु है। Então Maia é um. क्या बोले? जड़ वस्तु के पसंद नहीं कर सकते। Então aquilo que é material não pode tocar aquilo que é transcendental. Então uma coisa não pode tocar a outra. माया उसके टाइटल गेट पे करता Mas है। a diva ela é tão pequena que Maia consegue encobrir completamente a alma. बोले कैसे संभव है? ये जड़ वस्तु Como isso é possível? बड़ा माया Como Maia ela é आत्मा तो चिद वस्तु है। material e a diva ela é chita, ela é transcendental e aquilo que é material não pode tocar aquilo que é transcendental. चिद वस्तु है। वहाँ पर जड़ वस्तु से स्पर्श नहीं कर सकते। E o nosso Siddhanta é aquilo que é material não pode tocar आपके साथ aquilo que é डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता।
aquilo que é transcendental. Então, da mesma forma que aquele exemplo que o fogo não está के साथ जो चावल जो बन गया não tá tendo nenhuma relação direta com o arroz. उसके साथ आपके साथ कोई डायरेक्ट पर्सन नहीं है। Então, o fogo não está tendo uma relação direta com o arroz, mas de forma indireta उसी está प्रकार acontecendo. माया के साथ आत्मा के साथ कोई डायरेक्ट पर्सन नहीं है। Então, da mesma forma que माया के साथ आत्मा a Maia e a alma não tem nenhuma relação direta, अपने क्रिया आदि के द्वारा जिसको जैन मन के द्वारा mas por meio das suas ações, Maia consegue आप morrer e iludir mesmo. राइट एक के साथ संबंध Então não consegue iludir a alma. Então, da mesma forma que o arroz não tem uma relação direta com o fogo, समझ में आ रहे हैं? mas o arroz está se transformando. Então tente entender isso. वो जो है वो करते जा इसमें कर रहे हैं चुपचाप नहीं आप सुना आपकी Então escute com atenção. Tente entender. जो उदाहरण दे रहे हैं आप कहाँ पर लग रहे हैं Então o fogo ele tá onde? Tá embaixo do pote, né, da panela. और घड़ा के अंदर में क्या है पानी है। E dentro da panela tem água. तो घड़ा के साथ घड़ा के नीचे के भाग में साथ नहीं अग्नि के साथ पीछे है Então o fogo tá ये संबंध किसके साथ हो रहे हैं embaixo. घड़ा के साथ A água tá em contato com a panela. आप गर्म ताप दे करके घड़ा को Então o fogo esquenta o pote que esquenta a água. वाटर भी गर्म हो गया और वाटर गर्म होने के नाते E depois que a água fica quente, राइस क्या हो गया então vai cozinhar o arroz. Então vai se transformar. उसी प्रकार आत्मा के साथ माया के साथ Então da mesma forma que a alma ela não tem nenhuma relação direta com Maia. देखो किंतु माया ऐसे करते जाते हैं कि मैं करते रहता हूं। E dessa forma Maia ela माया क्या करती है चारों तरफ जीव को जो है घेर करके रखती ilude है। एक माया a diva, a alma. Porque a alma ela é muito diminuta. जिस पर वेदांत E assim Maia encobre completamente a diva. आर छोटा Então o Vedanta dá o exemplo. शेर के जो है बच्चा जो बेबी लायन है Então como um filhote de leão, ele é um leão. उसके भेड़ आदि उसके चारों तरफ घेर लेते हैं। और जो वही जब Que é? बेबी लायन जब बड़ा O हो que tem? है और हुंकार करने से Então a ovelha fica em volta समझते कि नहीं क्या है do leão. वो क्या है वो भक्त Mas quando o leão ele cresce, então todas as ovelhas elas vão embora. सूक्ष्म है Então da mesma forma, माया उसके घेर करके रखे a alma ela é diminuta, então por isso que a Maia जीवात्मा में जब चित्त शक्ति के जब विकास हो जाता है तो ela encobre a diva. Mas quando a diva, चित्त शक्ति की जब आत्मा में विकास हो जाता है quando o Chit Shakti né, se conecta com a alma, वो जब विकास हो जाता है quando se revela, तो अब वो माया उसको então Maia deixa essa diva. गोविंद रॉब अपनी पलाली सिंह रवे जथा परिवार चेतनता में होता है Então Chaitanya Charitamrita fala isso. जब महाराज ने उसको बोल रहे हैं जी हैं? मृत्यु इस शरीर में होता है इसके शरीर है? Então, voltando na história, né? तो इसके अंदर में और कौन रहता है O Jam Maharaj estava falando que a alma que morre. है जरा भाग निकाल E o corpo sutil ele também é material. किंतु उसके काज है उसके काज
चेतनाभास चेतो चेतना नाम चेतनाभास कहा जाता है मन संपूर्ण रूप से Então a alma, ela não é completamente material e também não é consciente. Ela é Chetanabhasa. ऐसा समझना चाहिए सत्य से Então ela tem um semblante de transcendência. मन जड़ भी नहीं है चेतन भी Então é consciência. Cheta. Aí, tá vendo? Chetana é consciência, não é transcendência. जैसे देखो एक क्या बोले Então ईंट के द्वारा दीवार बना उस पर a mente ela não é completamente द्वारा यदि दीवार बना material e também não é completamente consciente. Então पर क्या है दिखाई पड़ेगा ela é parcialmente consciente. तो Chetana. हवा नहीं जा सकते कांच एयर टाइट कर दिया जाए उसमें एयर टाइट हवा नहीं जाए किंतु उसके अंदर में कौन व्यक्ति बैठा है और क्या करे सब दिखाई देगा वो भी जड़ है कौन सा है वो कांच Então o vidro ele é material. है Como é que eu não entendi? Se tiver ali a casa de vidro, você consegue ver do outro lado e é material, mas se for de tijolo você não consegue ver. इसी Ah, प्रकार entendi. हमारे मन जो है Então, por exemplo, se tem uma parede, né, de tijolo, então você não consegue ver o que é que está lá dentro. Mas se a parede é de vidro, então você consegue ver o que está lá dentro. और मन संपूर्ण रूप में Então, a alma ela não é completamente material e ela também não é completamente consciente. Todo consciente é espiritual, né? É Chetana. Aqui não é Chita, né? Chetana e Chita são... É difícil, é o sânscrito. और उसके अंदर में ये रहा आत्मा रहा है तो उसमें कार्य मृत्यु किसको होता है शरीर की मृत्यु होता है Então o corpo é o que morre. तो क्या बोले सूक्ष्म शरीर आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तब इसके ग्रोथ नहीं होता है ये भी विकार होते हैं इसमें जो 5 प्रकार के जो एलिमेंट्स जो है वो अलग हो जाते हैं Então quando o corpo sutil não está presente no corpo grosseiro, então todos os elementos do corpo eles vão se dispersar. आत्मा इसमें विराजमान आत्मा की क्रिया है Então a alma ये शरीर में है está dentro desse corpo agora, शरीर के साथ संबंध नहीं है mas ela não tem uma relação direta com esse corpo. जैसे उदाहरण दिया आपके साथ आत्मा के साथ चावल के साथ कोई संबंध नहीं Mas existe alguma आग के साथ जल के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होगा relação indireta, da mesma forma que o fogo não tem uma relação direta com किससे संबंध है arroz. और जो भी नीचे O fogo ele está conectado, ele está ligado à panela. करके जल को गर्म करता Então quando o fogo esquenta a panela esquenta a água. है जल गर्म हो जाता है और जल गर्म हो जाता है E com a água चावल विकार हो जाता e a água quente transforma o arroz. Então da mesma forma que Maya não tem uma relação direta com a alma. Você não está entendendo. है आत्मा क्रिया नहीं करेगी A alma não faz nada. और वो क्रिया करती है Então porque a alma está ali, então हजारों समझे नहीं समझे परिणाम करते रहते इसको समझे o corpo está funcionando. Então आत्मा cante os santos nomes aí você vai conseguir entender. जो मानो और जो माने A alma ela está inconsciente. आत्मा अभी तो मुच्छा में पड़ी किंतु आत्मा रहते हैं Mas porque a alma está presente nesse corpo, इसलिए शरीर की क्रिया आदि होती है então esse corpo ele funciona. आज ये इसलिए कार्य जो बड़े मृत्यु कर जाऊंगा ये नचिकेता कार्य मृत्यु के बारे में कुछ समझा Então por isso que na etiqueta ele perguntou para Yamaharaj sobre a Yamaharaj se a alma morre, o corpo sutil morre ou o corpo morre. Então quem é que morre? इसके बारे में Então é isso que você precisa entender sobre a morte. मन के क्या मृत्यु होती मन को उसमें बीच वो चले जाए जब आत्मा परमात्मा आत्मा ज्ञान लाभ हो जाता है
quando a alma obter conhecimento sobre a própria... Então, quando você obtém o conhecimento sobre a alma, आत्मज्ञान होने पर वो क्या होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर então o corpo sutil ele vai vai se desfazer e a alma vai se revelar. और भगवान की प्राप्ति करता E você alcança Bhagavan. है। ये इसलिए उसी तरह उसकी जगह Então isso aqui é despertar da alma. आत्मा के जगाने के लिए दिखा रहे हैं। Então para acordar a alma, आत्मा की जगह então você tem que acordar a alma. Some yogis or other kinds of people, they sometimes they leave their gross body somewhere and the subtle body they do many things and they go with the soul and the subtle body to do other stuff. But even though the gross body doesn't have the soul, or maybe some people in a coma, sometimes they also say they wake up from coma and they say they were seeing their own body laying down. Like I'm just saying, like the gross body, even though the subtle body is not inside, Então o Deval tá perguntando it's working, right? que às vezes alguns yogis têm esse poder de sair, né, com o corpo sutil e viajar, mas ainda assim o corpo grosseiro está funcionando. Então os yogis eles conseguem, né, fazer isso. Eles por meio do seu corpo sutil eles podem ir para diferentes locais. शंकराचार्य जी बोले मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। From birth. मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो काम शास्त्र वाली Então Shankaracharya falou, बाल ब्रह्मचारी ele foi ter uma discussão काम शास्त्र के साथ आपके साथ कैसे com a rainha, né, e क्या नाम है a rainha, मारिल भट्ट के पत्नी के नाम The wife of Kumaril Bhatta. कुछ काम करना com Kumarilibhata, a esposa de अरे Kumarilibhata. वो विदेशी महिला जो है She's a very intelligent woman. Então ela é Learns in Shastra. uma mulher muito erudita, né? Então, enfim, o Shankaracharya ele foi discutir com ela e ela falou, tudo bem, então vamos discutir sobre o Kama Shastra. Ele falou, mas eu sou não brahmachari desde o nascimento, como que eu vou falar sobre o Kama Shastra? भट्ट के पत्नी कहने लगी Então Kumarilibhata, ये देखो हिंदू शास्त्र के अनुसार Kumaril Bhatta told पत्नी जो है पति की अर्धांगिनी कहा जाता Shastra, है the wife is अर्धंगा है half body of the. então ela, पति को तुमने जीता So you have तो इसका मतलब है आप आधा जीत लिया e o que ela disse é o que पूर्ण विजय प्राप्त नहीं किया a mulher ela é a metade do marido. Então você derrotou meu marido, então você só derrotou metade. Então você precisa me derrotar também. कौन सा शास्त्र अर्थ करना चाहते Então ela falou, você precisa me... शास्त्र Então o Shankaracharya falou assim, qual Shastra você quer discutir? Então ela falou assim, eu quero discutir o Kama Shastra. बाल ब्रह्मचारी है Então a cabeça dele começou a girar, porque ele falou assim, primeira coisa, como que eu vou falar do Kama Shastra se eu sou um sannyasi? E outra coisa, eu sou um brahmachari desde o nascimento, então तो तुम लिखो जो आप पराजित हो Então ela falou bem assim, então assina a sua derrota. 2 महीने समय दीजिए Então ele falou, tá bom, me dê 2 meses. तो शंकराचार्य ने क्या की Então o que Shankaracharya fez? शरीर के छोड़ करके Ele deixou o seu corpo sutil, o seu corpo grosseiro, एक मृत राजा शरीर में प्रवेश किया e ele, com seu corpo sutil, ele entrou no corpo de um rei que tinha acabado de morrer. रानी के साथ सारे ये सत्वादि विचार किए Então, no corpo desse rei, ele estudou todo esse Shastra com a rainha. Então, depois disso, ele deixou o corpo do rei e voltou para o seu corpo e ele foi discutir Kama Shastra. तो फिर उनके साथ में विचार किया फिर उनके पराजित किया पराजित करने के बाद उनको ये लोग उनकी शिष्य बन गए हैं? कौन? कुमार विभट्ट। Então, depois disso, o Kumaribhata e sua esposa se tornaram os discípulos de Shankaracharya. शंकराचार्य के एक विशेष सन्यासी के रूप में चले वो साफ करने आ रहे हैं।
করতে পারবি কেন? How do the yogis do that? How they keep their body alive? If they go Become want to know. their body alive. Some people say that we do breathe. Some people say that when we breathe, sometimes not all, there's a technique that we can go with put the body like a sleeping. That's what it was.